Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Mariana Castro e hoje eu vou falar sobre um assunto importante, é cuidado com a falta de fé. As pessoas, elas não acreditam em Deus, é necessário que elas tenham algum tipo de contato sobrenatural para acreditarem em Deus e nas coisas religiosas e no cristianismo. Eu vou contar uma ilustração. Certa vez uma moça discutiu com a avó dela e a avó dela era uma pessoa muito religiosa. Ela gritou: Deus não existe, não existe esse negócio de religião. E ela entrou no quarto dela. Passado algum tempo, ela olhou pela janela, ela viu uma procissão, mas o que chamou a atenção dela é que não acabava essa procissão. E ela olhou melhor e ela viu que os rostos estavam desfigurados. E ela continuou olhando, ela viu que eram caveiras no lugar de rostos humanos. E ela continuou olhando, ela viu que eles estavam maltrapilhos. E ela continuou olhando e uma senhora de lá do meio da multidão chamou: venha, minha jovem, junte-se à procissão. E ela disse: não, obrigada. No momento em que ela disse não, obrigada, ela acordou. Ela tinha caído da janela, mas como a casa dela era térrea, ela não tinha se machucado muito, ela tinha apenas um galo na cabeça. Então ela chamou a avó dela, que atendeu o portão, e contou a história para a avó dela. Ela disse: minha neta, ainda bem que você não se juntou à multidão, porque se você tivesse aceito, talvez você nunca mais voltasse. Esse texto só serve para ilustrar que as pessoas precisam ter contato com o transcendente para acreditar nas coisas espirituais. O texto que eu vou ler, ele encontra-se em Salmo 14, 1a, disse o nécio em seu coração, não há Deus. Esse disse o nécio em seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras, não há ninguém que faça o bem. Este versículo ele nos mostra algumas lições. A primeira é que nécios não acreditam em Deus. O que são nécios? A Bíblia diz que são tolos. O que são tolos? São pessoas ignorantes. Ignorantes no sentido de que elas ignoram Deus, elas ignoram as coisas espirituais, elas ignoram o transcendente, elas ignoram o sobrenatural. Elas dizem apenas que isso não existe. Nós vivemos em um mundo físico onde poucas pessoas têm contato com o sobrenatural, e isso faz com que muitas pessoas não acreditem em Deus e nas coisas de Deus. A segunda lição que nós aprendemos é que nécios têm o coração duro. Eles insistem em não acreditar. É porque existem males no mundo que Deus não existe. É porque as pessoas são más. Por que existem tantas pessoas mendigando? Por que existem crianças na UTI? Por que acontecem catástrofes naturais? Olha, se acontecem essas coisas ruins, como é que pode existir um Deus bom? Não existe esse Deus bom, elas dizem. Elas estão com os olhos espirituais fechados para as coisas espirituais. E a terceira lição que nós aprendemos é que para crer em Deus é necessário conhecê-lo. A Bíblia fala que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então essas pessoas têm os olhos fechados para não crerem, não verem as coisas espirituais. Quem abre os olhos espirituais é o Espírito Santo. Então não adianta nós discutirmos com essas pessoas e perdermos a paciência. Não dá para forçar uma pessoa a se converter. Nós podemos sim orar para que Deus trabalhe no coração delas, que o Espírito Santo as convença das coisas espirituais, do pecado, da justiça e do juízo. A partir da nossa oração, pode ser que a pessoa não se converta quando nós estivermos pregando, mas ela se converterá com uma outra pessoa pregando o evangelho para elas, ou ela se converterá a partir de uma experiência na vida dela que faça com que ela creia em Deus. Então o melhor caminho é nós orarmos por essas pessoas, amém?